Fala, doutor, de hoje, pode rodar a nossa vinheta. Vamos, que o assunto é sério. Recebo a advogada trabalhista Kalani Titiescher, que vai falar sobre assédio no ambiente de trabalho. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Bruno. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez, né, ao nosso programa. Bom dia. Isso que a Natália fez é considerado assédio, porque ela me xingou ao vivo, ela acabou comigo aqui, falou que quem tem que passar por tratamento e terapia sou eu. Dá pra mover uma ação contra a Natália? Não dá. Não dá? Mas eu posso pensar se tem o que ela fazer contra você, Bruno. Ah, beleza. Obrigado. Entrei no enroscada que vocês estavam nem sabendo. Bom, vamos lá então. As perguntas no nosso telão de hoje, para você que mandou a sua mensagem e participou com a gente. O que se caracteriza assédio no trabalho e quais os tipos de assédio, né? Porque quando a gente fala de assédio, as pessoas acham que o assédio seria, por exemplo, um assédio sexual. Mas não, existe o assédio verbal também, o assédio moral. Vamos explicar um pouquinho de cada coisa. Existe uma ofensa, né, a esfera extrapatrimonial, que a gente chama no direito do trabalho, né? E ela é subdividida em espécies. Existe a espécie do assédio moral, existe a espécie do assédio sexual, existe a espécie do pressão psicológica, né? Então, existem várias espécies, né, dentro desse tema assédio no trabalho. Certo. Então, se a pessoa se sentiu, por exemplo, oprimida, um xingamento, talvez, né, uma palavra mais ofensiva, isso pode ser caracterizado como um assédio também. Sim, assédio pode ser enquadrado, por exemplo, uma gordofobia, uma xenofobia. Às vezes tem um trabalhador que ele é estrangeiro, né, paraguaio, enfim, ou de outro país que está trabalhando aqui no Brasil e aí pode acontecer uma xenofobia. Ou o assédio também pode ser caracterizado por uma chamada de atenção em público de um funcionário dentro da empresa. E aí ele sofre um constrangimento, que o ideal seria isso acontecer particularmente, né? Chamar a atenção dele mais individualmente, não precisa expor o trabalhador dentro da empresa, toda a equipe. Então, o assédio, desde que você sofra uma ofensa psíquica, né? Você já pode pensar com relação à gravidade, seria um assédio moral ou não. Certo. Próxima pergunta no nosso telão. No nosso quadro Fala Doutor, o que fazer ao identificar algum tipo de assédio no ambiente de trabalho? Aquela pessoa que sofreu um tipo de assédio, o que ela tem que fazer imediatamente? Certo. O assédio, eu acho importante a gente frisar aqui também, Bruno, que ele não acontece somente do superior hierárquico para o inferior, mas ele pode acontecer também na modalidade que a gente chama de horizontal. Então, na mesma hierarquia, ele também pode acontecer, tá? E se você percebeu que isso está acontecendo com você dentro da sua empresa, né, você pode procurar, por exemplo, o Ministério Público para fazer uma denúncia anônima, ela não precisa ser identificada, e aí você não coloca o seu trabalho em risco, né, não fica aquele receio do trabalhador. Ou você pode também, né, tentar resolver administrativamente, conversa com a empresa. Às vezes a empresa tem aquelas caixinhas, né, de sugestões, coloca lá dentro, informa o que está acontecendo, né, conversa com o RH, se não der certo, depois vai no Ministério Público, se não der certo, vai procurar um advogado também para te orientar. Certo. Vamos para a próxima pergunta, então, no nosso quadro Fala Doutor de hoje. Como eu relato que estou sofrendo assédio sem ter medo de represália? Porque muitas vezes o trabalhador, o colaborador, ele sofre o assédio e aí às vezes ele tem medo. Ele fala, mas se eu falar, eu corro o risco de perder o emprego, sou ameaçada de ser mandado embora. Como fazer nesse cenário, nessa situação? Certo. O trabalhador, pelo fato dele ser trabalhador por si só, já existe aí um sentimento de vulnerabilidade, né, inerente a essa situação. Se você tem esse medo, tá, de buscar orientação do seu RH ou ajuda dentro da empresa, eu sugiro que você procure um advogado trabalhista, tá? Ou então que você vá justamente ao Ministério Público. Existe a possibilidade de você fazer isso online também, tá? Uma denúncia anônima online, e aí você não precisa se identificar. Então, se o receio é de represália, existem as vias que você pode utilizar para fazer isso de forma anônima. Certo. Próxima pergunta aqui no nosso telão. Se eu tiver provas do assédio após a demissão, posso entrar com processo contra a empresa?
Sim, você pode entrar com um processo contra a empresa, tá? E a empresa, claro, junte as provas suficientes enquanto isso estiver acontecendo, prints de WhatsApp, fotos, testemunhas, anote o telefone ali das pessoas que trabalham com você naquela época. E aí, quando você for demitido, você pode pedir sim uma indenização. A empresa ela vai ter que indenizar se isso ficar comprovado em juízo. Tivemos casos famosos aqui, ano passado, de uma empresa grande, aqui um supermercado, que a gerente acabou praticando um assédio moral a um funcionário e quem denunciou foram clientes, né? Sim. Que visualizaram o que aconteceu e foram no Ministério Público. Isso gerou indenização no patamar do valor de R$10 mil por funcionário da empresa. Certo. Somado mais de R$500 mil que a empresa teve que pagar para todos os funcionários. Ok. Vamos a mais uma pergunta, então. O suspeito de assédio pode ser demitido por justa causa? Porque daí a empresa tomaria um lado do funcionário que estaria sendo assediado. Ele pode ser demitido por justa causa? Pode. A empresa ela tem que aplicar, né, uma sanção disciplinar a esse trabalhador que está ali praticando o assédio moral e a sanção mais grave possível é a dispensa por justa causa. Lembrando também que o trabalhador que estiver sofrendo esse assédio moral e a empresa se omite em atuar, notificando, né, e punindo o trabalhador que está praticando, ele também consegue demitir por justa causa a empresa, tá? Por ele estar sofrendo isso no ambiente de trabalho, através da interposição de uma rescisão indireta que ela é interposta em juízo por um advogado. Então, tanto a pessoa que está praticando deve, né, ser demitido por justa causa pela empresa e, se isso não acontecer, o empregado que está sofrendo um assédio, ele tem essa ferramenta para se proteger, que é demitir a empresa por justa causa. E, nesse caso, ele tem direito a receber todas as verbas rescisórias como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa. Vamos para a última pergunta, então, do nosso quadro Fala Doutor de hoje. Existem formas de evitar o assédio? Existe formas de evitar o assédio, sim. As empresas que buscam prevenir, né, o assédio moral, o assédio sexual ou qualquer tipo, né, de preconceito ou situação vexatória, né, que denigra ali o meio ambiente de trabalho, ela pode adotar algumas medidas. Um exemplo de medida é aquela que eu exemplifiquei no começo, né? Deixar à disposição dos próprios colaboradores uma caixinha de sugestão, onde eles podem escrever sem se identificar, né? Coisas que podem melhorar dentro da empresa. E aí ele não fica tão constrangido, né? E dá essa sugestão. Ou então, a empresa pode fomentar palestras, né? Levar advogados para dentro da empresa para orientar a equipe, deixar todo mundo orientado. Porque, no fim das contas, se um funcionário dentro da empresa pratica o assédio, o responsável pela indenização é o empresário, é o dono da empresa. Sim. Então, é interessante que ele tome essas medidas preventivas para que isso não aconteça. Certo. Bom, conversamos com a doutora Kalani Titiescher. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Obrigada, Bruno, mais uma vez pelo convite. É sempre bom aparecer aqui. Imagina, a gente que agradece. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. É isso, gente. Aqui nós vamos trazendo e debatendo os assuntos. Esse quadro Fala do Autor, eu gosto. Por quê? Porque você que está em casa pode tirar suas dúvidas. De repente, você tem algum questionamento a ser feito, manda pra gente no nosso WhatsApp. Tá correndo a mensagem aqui até pra você, ó lá, 99321-2333.